Olá, vamos começar mais uma aula da disciplina de Gestão de Manutenção do ETEC. Essa aula é Detecção de Falhas e Diagnoses, Técnicas Preditivas. Professor Fabiano Pagliasa Branco. Bom, a gente viu já o tópico de manutenção preditiva. A manutenção preditiva é baseada nas condições do equipamento, ou seja, a gente monitora o comportamento do equipamento por meio da verificação de variáveis físicas, como pressão, temperatura, vibração, folga, e garante a maior disponibilidade, pois só para a máquina quando realmente necessita de correção. O objetivo da aula de hoje é descrever algumas formas de executar o monitoramento do comportamento do equipamento. Então nós vamos predizer quando deve ser feita a manutenção do equipamento. Então a gente vai, com isso, conseguir uma maior vida útil de cada uma das partes do equipamento, ao contrário da preventiva. Vamos ter um ajuste da programação de produção, uma flexibilização da mão de obra, então a gente vai conseguir administrar melhor a mão de obra, né? Os funcionários que vão se dedicar àquela manutenção serão mais bem alocados e dará tempo de aquisição de materiais e peças sobressalentes. Como que é feita a análise preditiva? Então aqui a gente tem um gráfico, olha. Então, aqui são os períodos, né? A gente tem um gráfico de um eixo de tempo por nível de funcionamento. Então, à medida que o tempo passa, a cada período, né, é importante que a manutenção preditiva seja periódica. Em tempos iguais, a gente tem aqui que o nível de funcionamento se mantém constante. A partir de um certo nível, essa operação começa a ficar preocupante, porque a curva tende a aumentar. Então, a gente tem o desenvolvimento de um defeito quando essas variáveis começam a se modificar. Entretanto, essas variáveis elas são aceitáveis, certo? Então, o engenheiro da equipe de manutenção acompanha a evolução desse defeito até chegar ao nível crítico. Quando ele chega no nível crítico, os períodos de inspeção começam a diminuir. Então a gente vai diminuindo o período de inspeção. A ideia é que se utilize o máximo possível sem que ocorra a falha. E na iminência de ocorrer a falha, o equipamento é parado e é feita uma manutenção corretiva programada. Resumidamente, a manutenção preditiva, você acompanha as condições do equipamento, e a manutenção corretiva é a intervenção para a correção do problema detectado. Isso vai ser acompanhado por uma manutenção detectiva, que vai lá ficar monitorando o defeito até a iminência dele ocorrer. As técnicas de manutenção. Então, as técnicas de manutenção elas serão compostas de alguns pequenos vídeos que eu peguei no YouTube para que elas sejam mais bem entendidas. Então a gente vai falar de ensaios visuais, análise de vibração, análise de temperatura, ensaios não destrutivos, análise de óleo e ferrografia. Na aula eu vou deixar o link para aulas do Telecurso 2000 que são muito bem elaboradas, especificamente sobre cada um desses tópicos. E vamos ter uma visão geral nessa videoaula hoje. Ensaios visuais. É uma técnica subjetiva, mas fundamental na definição da condição do equipamento, componente e estrutura. Novas tecnologias possibilitam a não desmontagem de equipamentos, como espelhos, câmeras, lupas, gabaritos, robôs, etc. Da análise de superfícies, que, como o próprio nome diz, é a checagem, a verificação das superfícies da máquina para ver se elas estão em boas condições. Bom, eu estou verificando aqui as guias e o barramento desse torno, da maneira mais simples, mas é evidente que existem métodos mais sofisticados. A estroboscopia é um dos métodos de alta precisão,
pois é capaz de detectar pequenos problemas nas superfícies, dependendo do grau de exigência. São realmente muitos os métodos. No seu livro você encontra maiores detalhes. Por enquanto, o importante é você guardar que a manutenção preditiva trabalha com várias formas de análise das máquinas. Análise estrutural. Muitas vezes uma peça chega a se romper, como essa daqui, olha, porque aparecem fissuras, trincas ou bolhas em sua estrutura. Mas se depender da manutenção preditiva, isso nunca vai acontecer. Pelo menos não com a peça ainda em uso. Para detectar essas possíveis fissuras ou trincas nas peças, foram desenvolvidas várias técnicas, como o ensaio por líquidos penetrantes, que a gente está vendo aí. Mas existem muitas técnicas, como a ultrassonografia e a radiografia, entre outras. Análise de vibrações. Com o estudo das vibrações. Esse estudo é um dos principais métodos de investigação usados na manutenção preditiva. Entre várias outras utilidades, ele pode ajudar a prever defeitos em rolamentos. Ô Caio, você ouviu dizer que a gente pode saber com antecedência se a peça vai quebrar? Ouvi. É através do estudo das vibrações, Chito. Estudo das vibrações? Será que com esse estudo a gente saberia que a nossa peça ia quebrar? Acho que sim. Afinal, o estudo das vibrações é um dos principais métodos de investigação da manutenção preditiva. Tudo bem, mas como é que é feito esse estudo? Olha, o encarregado de manutenção me disse que é usado um analisador de vibrações para fazer os exames das máquinas. Existem vários tipos de analisadores de vibração, desde os portáteis até analisadores fixos, que monitoram constantemente determinadas máquinas. Todos eles medem, registram e analisam as vibrações emitidas pelas máquinas. Mas, Caio, que vibrações são essas? São as vibrações que as máquinas emitem durante o funcionamento. Mas para entender direitinho o que são essas vibrações que a gente está falando, é só ficar por dentro. Durante o funcionamento, toda máquina vibra. Repare que uma peça da máquina se movimenta e gera um novo movimento em outras peças. Ou seja, gera vibrações em outras peças. Essas vibrações são inevitáveis. Fazem parte do próprio movimento da máquina. Só que com o tempo, essas vibrações acabam causando problemas aos mecanismos. O estudo de vibrações é justamente isso. Analisadores de vibrações são colocados em pontos chaves da máquina para captar as vibrações sofridas por toda a estrutura. Dependendo da máquina, esses analisadores de vibração são fixos, acompanhando o funcionamento o tempo todo. De posse desses dados, o encarregado da manutenção pode detectar com alguma antecedência eventuais falhas que a máquina possa apresentar. São inúmeros os problemas que o estudo de vibrações pode ajudar a detectar. Aí vão apenas alguns exemplos. Rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, eixos deformados, lubrificação deficiente. Análise ferrográfica ou ferrografia. Análise dos óleos lubrificantes. Os estudos podem estar cada vez mais sofisticados, mas a ideia continua a mesma: acompanhar o funcionamento das máquinas de modo a antecipar possíveis problemas. E isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quer ver? Vamos tomar, por exemplo, o óleo do carro. Antes de chegar ao posto, ele já passou por várias análises que determinaram a sua vida útil e a sua capacidade de lubrificação. É por isso que a gente sabe que tem que trocar o óleo do carro a cada 5.000 ou 10.000 quilômetros, dependendo do modelo do automóvel. Graças a esse método de manutenção preditiva, a gente sabe com antecedência quando trocar um dos componentes da máquina. Nesse caso, o óleo. A análise de óleos numa indústria segue um padrão parecido. Os óleos que lubrificam as máquinas são testados em laboratórios como esse aqui. Aqui, eles acompanham as propriedades e os eventuais resíduos que podem estar presentes no óleo. As propriedades se referem às características do óleo propriamente ditas: a capacidade de lubrificação, o grau de acidez, a temperatura de congelamento. Já os resíduos são as partículas sólidas que ficam misturadas ao óleo.
Dependendo do tipo de partícula e da quantidade, esses resíduos podem ser um sinal de que os componentes da máquina estejam se desgastando. E aí, o que é que você acha? É importante essa manutenção preditiva? Olha, não precisa nem dizer. Termografia. Fluxo de informação na termografia. A termografia propriamente dita. Aqui temos um aparelho que faz a termografia, na qual você direciona para o painel, para os pontos dentro do painel, e aí o aparelho ele registra automaticamente aonde que tem algum ponto ele com temperatura elevada. Caso tenha algum equipamento com temperatura elevada, ele vai registrar e vai fotografar e armazenar num cartão de memória. Após isso, você vai pegar este aparelho e conectar a um computador para poder puxar as imagens e fazer o relatório. Então temos aqui um exemplo já de um relatório, onde o mantenedor foi até o local, fez a termografia nos painéis e identificou aqui um disjuntor com sobreaquecimento. Identificação, bobina interna do disjuntor com sobreaquecimento. Então, qual é a ação? A ação é substituir esse disjuntor. Esta é uma análise de preditiva. O que é uma preditiva? É uma preventiva na qual você trabalha com inspeção. A preditiva é inspeção. Você inspeciona, caso esteja tudo ok, encerra a ordem. Caso encontre alguma anomalia, então abre-se uma subordem desta ordem primária e programa para uma próxima preventiva ou por uma manutenção por oportunidade a troca desse disjuntor, antes que ocorra um incêndio ou um dano maior ao equipamento. Então aqui temos um exemplo de uma termografia de um painel, uma ordem que o mantenedor recebeu, foi ao local, fez a termografia, identificou e aqui ele fez o relatório. No relatório colocamos a ordem, qual é a máquina, qual é o painel, se é um principal ou se é um painel de um outro equipamento, de um outro módulo da máquina, a identificação do problema, a ação e a subordem e o tempo para a troca. Vamos entrar no SAP e vamos criar essa subordem desta ordem aqui gerada para o mantenedor. E o tempo estimado para a troca. Por quê? Porque o mantenedor fez análise de termografia, mas o programador ou planejador ou analista de PCM que vai programar esta ordem aqui numa preventiva, ele não sabe exatamente, muitas vezes, quanto tempo que leva para esta troca. Mas o mantenedor, o tutor da máquina, ele sabe exatamente quanto tempo que leva. Então faz necessário ele abrir uma subordem e colocar o tempo total da troca na subordem. E aí, após isso, encerrar a ordem da preditiva, ficando assim aberta somente a subordem para uma programação por oportunidade ou para a próxima preventiva. Vamos aqui ver outro exemplo. Aqui é um Born que está também com sobreaquecimento. Não sabemos se é exatamente aqui no Born ou no terminal, mas há um aquecimento aqui neste Born. Então a ação é substituir este Born. A primeira câmera infravermelha para uso militar foi desenvolvida em 1958 por HEA Morpheus, na Suécia. Em 1965, a primeira unidade para uso industrial foi vendida e no mesmo ano um scanner comercial também foi colocado no mercado. Hoje, a FLIR Systems desenvolve e comercializa as câmeras infravermelhas portáteis mais sofisticadas, com detectores refrigerados ou não. Mas, como funciona uma câmera infravermelha? Apesar de uma câmera infravermelha se parecer com uma câmera comum, ela está bem longe disso. O vidro não transmite bem a radiação infravermelha e, por isso, as lentes de uma câmera infravermelha são feitas de germânio. Esse caro metal é um bom transmissor de radiação infravermelha. A energia infravermelha vinda de um objeto é focalizada pelo sistema óptico sobre um detector infravermelho. O detector envia informação para um sensor eletrônico que processa a imagem. Esse dispositivo eletrônico transmite os dados vindos do detector como uma imagem que pode ser vista no visor, no monitor de vídeo comum ou numa tela LCD. A termografia infravermelha é a arte de transformar uma imagem infravermelha em uma imagem radiométrica, permitindo que os valores de temperatura sejam lidos a partir da própria imagem.
Para ler as temperaturas corretas, um fator importante precisa ser levado em consideração. Esse fator é conhecido como emissividade. Emissividade é a eficiência com a qual um objeto emite a radiação infravermelha. Ela é altamente necessária para se conhecer as propriedades de um material. É muito importante que você ajuste sua câmera na emissividade correta. Caso contrário, você medirá uma temperatura errada. Se você olhar o homem e abaixar a emissividade, a temperatura medida subirá drasticamente. Isso não é válido somente para os seres humanos, mas também para os outros materiais. É extremamente importante ajustar a câmera na emissividade correta. As câmeras infravermelhas da FLIR Systems têm ajustes de emissividade pré-definidos para uma série de materiais e outros podem ser encontrados em uma tabela de emissividades. Mais de 200 anos depois da descoberta de Herschel, as câmeras infravermelhas se tornaram compactas e fáceis de usar. As câmeras projetadas e desenhadas pela FLIR Systems são baseadas na tecnologia mais avançada, tanto em de hardware como software, e contribuíram para o posicionamento da FLIR Systems como a líder mundial em sistemas de imagens infravermelhas. Esses sistemas são utilizados na mais ampla variedade de aplicações comerciais, industriais e do governo. Os mais recentes avanços na tecnologia de detectores levaram a radiação infravermelha a muitas aplicações úteis: manutenção preditiva, visão mecânica e pesquisa e desenvolvimento. Todas se beneficiam das vantagens do infravermelho. As imagens infravermelhas são usadas para detectar perdas de calor em edifícios, testar tensões e falhas em sistemas elétricos e mecânicos e monitoramento de poluição. No combate a incêndios, as câmeras infravermelhas são usadas para localizar pessoas encurraladas por fumaça espessa e detectar focos de incêndio em florestas. E os ensaios não destrutivos. Aí nós temos os líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografia industrial, ultrassom. É importante que vocês resolvam os exercícios de fixação. Para resolvê-los, vocês podem assistir às aulas sugeridas ou pesquisar na internet. Qualquer dúvida, procure-nos no chat toda quinta-feira às 8 horas. Abraço e bons estudos.